Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 486, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Nós ainda estamos tratando o tema Ação dos Obsessores contra os Grupos Espíritas. Nós estamos na última página e o próximo tema, a desobsessão natural, profilaxia das obsessões. Mas acontece que eu prometi terminar nos vídeos anteriores essa página, mas não deu, porque eu falo demais, né? Eu acho que é necessário, né, nas condições nossas aqui, falar demais. Até porque o que nós falamos faz parte do conteúdo. Mas Sueli, ela continua dizendo assim, eu vou voltar umas duas linhas só para a gente dar sequência, mas eu prometo que eu não vou comentar essas duas linhas agora. Então Sueli continua dizendo assim, os perseguidores estão cientes disso, sabem perfeitamente o quanto nos é difícil vencer as paixões que nos escravizam, sobretudo nas ocorrências do cotidiano, até que, né, eu já li, nós já esclarecemos, né, no vídeo anterior. Agora, nós vamos dar sequência. Eu podia terminar hoje nessa página, essa mensagem, porque os próximos vídeos trataríamos do novo tema, mas tudo na hora certa. Sequência. É através dessas pequenas brechas que tentam solapar as nossas disposições mais nobres. Então, é através dessas pequenas brechas que os espíritos sofredores, os obsessores, os espíritos das trevas, né? Esses antiprogresso que se encontram na erraticidade. É através dessas brechas, como inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, vícios, paixões, como nós já esclarecemos a respeito das paixões nos vídeos anteriores, né? Porque quando se fala em paixões, logo vem a nossa mente, né? Fulano está apaixonado por um homem, ou fulano está apaixonado por uma mulher. E nós esclarecemos que não é só isso só. Pois daqui a pouco as pessoas vão sair dizendo assim, o Luiz Antônio está apaixonado. Você está sabendo que o Luiz Antônio está apaixonado? Não. Mas o Luiz Antônio não é casado? Mas porque o Luiz Antônio é casado, ele não pode se apaixonar? Não estou entendendo essa. Porque eu sou casado, eu não posso me apaixonar por nada nesse mundo. Mas você é casado, Luiz? Sim, eu sou casado com Jesus, com Deus, com a mediunidade, com a humanidade. Sou casado com o compromisso, com a responsabilidade. Sou casado com a disciplina. Sou casado com a minha postura, que adquiri e conquistei em vidas passadas e que trago para esta, graças à doutrina dos Espíritos. Sou casado com o meu caráter, com a minha reputação. Ora, eu sou casado. Mas... e uma aliancinha no dedo, Luiz? Eu quero saber sobre a aliancinha no dedo. Não. Nessa existência, mais não. Vou fazer 55 anos, vou viver mais algum tempinho. Nesta existência eu encerrei. Está encerrado. Então, só na próxima existência que eu vou voltar novamente, e na próxima existência eu quero me casar na próxima existência, novamente com Deus, com Jesus, com a humanidade, e eu quero ser na próxima existência
eu quero voltar na condição de professor. Só que solteiro, eu não quero me casar. Eu quero me casar com, vamos dizer assim, com o ensino. Eu quero me casar com a responsabilidade. Na próxima existência. Então, o Luiz Antônio está apaixonado. Está apaixonado? Mas quem que é essa coitada? Não, Luiz Antônio está apaixonado por um carro. Luiz Antônio está apaixonado por uma camisa. Luiz Antônio está apaixonado, enfim. Tem um engraçado que a gente conversando assim, vai vindo tanta coisa na mente, né? Então, é através dessas pequenas brechas que os espíritos inferiores, sofredores, tentam solapar as nossas disposições mais nobres. Essa pobreza de espírito, essa imaginação fértil, negativa, é por aí, né? Esses vícios, essas paixões negativas, das carências, das necessidades. E quando sintonizados em faixas inferiores, envolvidos por essas vibrações, esbarramos com os problemas de que outros companheiros são portadores. É lógico, não é? E quando sintonizados em faixas inferiores, né? Quando nós nos sintonizamos em faixas inferiores, envolvidos por estas vibrações negativas lançadas, imantadas pelos nossos irmãos sofredores, esbarramos com os problemas de que outros companheiros são portadores. Ora, é lógico, pois semelhante atrai semelhante. Nós temos que entender que essa colocação, semelhante atrai semelhante. Então, se eu vibro negativamente, é óbvio que eu consigo atrair não só os espíritos inferiores. Inferiores no bom sentido, né? Porque eles são um pouquinho superiores, sim. São um pouquinho inteligentes, os danadinhos. Nós atraímos não só espíritos sofredores. Quando nós nos desequilibramos, nós atraímos também almas desequilibradas. Pode observar para você ver. Quase sempre nós deparamos com pessoas desequilibradas em meio a outras pessoas desequilibradas. Com todo respeito, é lógico que usando apenas para estudo, observe para você ver os cleptomaníacos. Eles constantemente eles estão junto a outros cleptomaníacos. Aqueles que fazem uso do álcool, né? Eles estão praticamente junto a essas pessoas. Enfim, semelhante atrai semelhante. Não só desencarnado, como também desencarnados. Ou melhor, não só desencarnados, como também encarnados. Não é? Deixamos que a nossa inferioridade contumaz assome, surgindo em consequência os atritos, as rixas, as divergências difíceis de serem contornadas. Então é dessa forma. Quando semelhante atrai semelhante, é natural que, vibrando na mesma faixa negativa ou na mesma faixa superior que
da própria pessoa, é óbvio que tudo pode acontecer. As rixas, as divergências, as discussões, enfim, as opiniões. Há tantas intempéries que é difícil até enumerá-las. Mas isso acontece muito entre os grupos aqui na Terra, seres que não oram, seres que não policiam os pensamentos, que não vigia a mente. Então é natural que semelhante atrai semelhante. Não estamos querendo dizer que não deva haver divergências, né? Com isso, Sueli, de acordo com a mensagem, ela não está querendo dizer que não deva haver divergência entre os grupos. É até necessário algumas divergências. Por quê? É das divergências, das desigualdades evolutivas que nasce o progresso. Porque existe divergências positivas. Existe discussões positivas que no final do pró e do contra, o bom senso prevalece. Porque ali todos lutam pela causa. E quase sempre a causa é o amor ao próximo, é o bem do outro. Por isso é preciso bom senso. Estas são normais, estas divergências. O que desejamos frisar é que devemos vencer o apego, olha só. O que desejamos frisar é que devemos vencer o apego aos pontos de vistas e opiniões pessoais. Isso é uma chaga no seio da humanidade, né? O apego aos pontos de vistas e opiniões pessoais. Tem pessoas que se dizem donas da verdade e agem de uma tal forma que dá nojo, com todo respeito, conversar com elas, porque são arrogantes em todos os sentidos. São seres que não têm nenhum pingo, como se diz, de humildade, em permitir que o outro fale. É óbvio que essas pessoas permite que o autopersonalismo ultrapasse todos os limites da ignorância, ao ponto de irritar certas pessoas que não são portadores de paciência. De forma que aqui no mundo está cheio. O que desejamos frisar é que devemos vencer o apego aos pontos de vista e opiniões pessoais. Bom, o meu ponto de vista é esse, a minha opinião é esta, e eu não abro mão. Se pelo menos a pessoa embasasse o ponto de vista dela
a opinião dela nas leis do Criador, mas não. Esse é o meu ponto de vista. Essas são minhas opiniões pessoais que eu não abro mão. Aí fica difícil. Mediante essas situações, devemos nos calar. Porque não adianta você bater boca. Porque a pessoa demonstra desde o princípio ali uma arrogância, uma ignorância tremenda. Então, bater boca é pedir também para se sujar. Então, se você está limpo, ou se você está limpa, não perca seu tempo em ficar batendo boca. Porque é necessário ter opinião. É necessário ter o nosso ponto de vista, mas que ele não prevaleça totalmente. Porque todos nós nos encontramos em processo de evolução. Então, é natural essas divergências. Então, os ciúmes e as idiosincrasias que perturbam o entendimento, a fraternidade, a união, e não tenhamos dúvida disso, se aproveita os obsessores para fomentar a cisania. Neste momento, os obsessores eles aproveitam da situação, obviamente, para introduzir cada vez mais, vindo a destruir o grupo. É admirável, sob todos os aspectos, a presciência de Kardec a esse respeito. Profundo conhecedor da alma humana, legou-nos preciosas advertências às quais deveríamos estar atentos e, sobretudo, sempre predisposto a atendê-las. É do que trata o magistral capítulo 29 de O Livro dos Médiuns, que por si só é um repositório de ensinamentos tão oportunos e atualíssimos que se diria ter sido escrito nos dias de hoje. Nossa preocupação, pois deve ser a de sentir e viver os ensinos da doutrina, e se alguma competição haja de entre nós existir, outra não deverá ser senão a de fazer cada um maior soma de bem. Então, nossa preocupação, pois deve ser a de sentir e viver os ensinos da doutrina espírita. E se alguma competição haja de entre nós existir, uma competição entre nós existir, outra não deverá ser senão a de fazer cada um maior soma de bem, sem necessidade de briga, sem necessidade de desequilíbrio, desde o momento em que reconheçamos a nossa inferioridade e a necessidade da humildade
da paciência uns para com os outros. Então é óbvio que, mantendo-se na simplicidade e na humildade, todos os grupos, num processo homogêneo, vence as dificuldades. E não nas rixas, não nas brigas, né? Então, até que enfim nós terminamos esse tema, né, que é a ação dos obsessores contra os grupos espíritas. O próximo vídeo, a desobsessão natural, né, mas é a profilaxia das obsessões. No próximo vídeo nós vamos tratar da profilaxia das obsessões.